E hoje a mensagem será sobre a Joquebede, uma mulher corajosa. Ela é esposa de Amrão, mãe de Arão, Miriam e Moisés. É da tribo de Levi e ela livrou seu filho da morte. Naquela época, o rei do Egito, Faraó, mandou e decretou uma ordem que era necessário que matasse todos os meninos menores de 2 anos ou que nascesse durante aqueles dias, pois Faraó estava muito irado por causa do crescimento do povo hebreu, porque o povo hebreu havia se multiplicado grandemente. Então, ele deu ordem para que 2 parteiras fossem então até a casa das mulheres hebreias, para que no momento em que elas dessem luz aos seus filhos, elas o matassem. Então, Joquebede deu à luz a Moisés, e vendo a formosura do seu filho e a beleza do seu filho, ela foi corajosa ao protegê-lo. Imagine a coragem daquela mulher para esconder o seu filho durante 3 meses dentro da sua tenda. Imagino aqueles soldados caminhando pelas ruas e ela com seu bebezinho no colo, protegendo ele. Ela estava perigando a sua vida e a vida do seu filho, porque se o rei descobrisse, ela teria desobedecido uma ordem do rei. Após 3 meses escondendo seu filhinho, Deus colocou uma fé muito grande no seu coração. E ela, não podendo escondê-lo mais, então fez com suas próprias mãos um cestinho de junco, na esperança de salvar a vida do seu filho. Então, um certo dia, ela pegou aquele cesto e levou o seu filho. Com fé e coragem no seu coração, ela então colocou ele dentro daqueles cestinhos às margens do rio Nilo. Mas como o Senhor é o Deus que protege todos aqueles que Ele tem um propósito na sua vida, e Deus tinha um grande propósito na vida daquele menino. Deus fez com que a filha de Faraó, naquele mesmo momento, estivesse no rio também, com as suas companheiras, as suas criadas, e ela estava se banhando no rio Nilo. E a palavra do Senhor nos diz que então Joquebede agiu com sabedoria e inteligência e pediu para que Miriam vigiasse o cestinho até que ele chegasse ao seu destino. Miriam, como uma irmã muito amorosa e querida, cuidou, ficou vigiando o cestinho até que de repente ela avistou que a filha do faraó haviam encontrado. A filha do faraó, pegando aquele cestinho e olhando, disse: "Nossa, é um filho de uma hebreia." Naquele mesmo momento, Miriam olhou para ela e perguntou: "Quer que eu chame uma ama para ajudá-la?" Então a filha do faraó disse assim: "Leva este menino e cria-o, e eu te darei o teu salário." E a mulher tomou o menino e o criou. Além de Deus salvá-lo da morte, Deus ainda uniu o filho e a mãe. Joquebede, então, foi uma mulher muito sábia, muito corajosa. Ao colocar o seu filho ali no cestinho, ela estava salvando a sua vida. E ainda assim, o Senhor cuidou dela. Que a filha do faraó, além de entregar o seu filho para que ela cuidasse,
Ela foi até o encontro da filha do faraó para se oferecer para cuidar do seu filho. E a filha do faraó então aceitou Joquebede como a ama do seu próprio filho. Então ela alegrou o seu coração em estar de volta com seu filho nos braços. Que alegria! Esta mulher foi uma mulher muito corajosa, proteger o seu filho durante 3 meses, arriscando ser morta pelo rei, ela e o seu filho. Mas o Senhor sempre protege aqueles ao qual o Senhor tem um propósito na sua vida. Deus tinha um propósito na vida de Moisés, e pela sabedoria e pela fé da sua mãe Joquebede, é que o plano do Senhor poderia se cumprir na vida de Moisés, pois Moisés seria o grande libertador do povo hebreu. Era através de Moisés que o Senhor ia livrar o povo da escravidão. O que Joquebede fez? Joquebede agiu com sabedoria e com fé, crendo que o Senhor salvaria o seu filho da morte, e ajudou a cumprir o grande propósito que Deus tinha na vida dele. O que Joquebede nos ensina? Nos ensina a confiarmos na proteção do Senhor. É Ele que nos dá a proteção. É Ele que nos guarda nos momentos mais difíceis. Joquebede nos deu um grande exemplo. Ela não teve medo, ela foi corajosa, ajudando ao seu filho a ter uma vida e um futuro com propósito nas mãos de Deus. E a história nos conta que Moisés, depois que Moisés foi maiorzinho, ela levou ele então ao palácio. E lá o Moisés viveu naquele palácio durante muito tempo. Então, o Senhor cuidou de Joquebede, cuidou da sua casa, cuidou da sua família. E o Senhor também quer cuidar de você, quer cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Basta que você também tenha a coragem de Joquebede e tenha a esperança e a fé que ela teve e confiança que Deus o livraria. E a mensagem de hoje será sobre a vida de Eva. Eva, que foi a primeira mãe do mundo e a primeira mulher do mundo. Eva, seu nome significa vida, e ela foi dada ao Senhor para que fizesse companhia a Adão. Então Deus criou ela porque viu a necessidade que Adão tinha de ter uma companhia. E lá em Gênesis capítulo 2 e 18 nos diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora, que esteja como diante dele. Deus resolveu presentear Adão com alguém da mesma espécie para lhe fazer companhia. Então, a história da Bíblia Sagrada nos conta que Deus colocou um sono profundo sobre Adão, para que da costela de Adão formasse então a Eva. Então, a Eva foi criada para ser companheira, para ser ajudadora, para auxiliar Adão, para ser companheira dele lá no jardim. Eva tinha a presença de Deus todos os dias. Eva tinha um lindo jardim. Eva tinha tudo o que ela precisava. Deus criou todas as coisas para que eles pudessem desfrutar. Eles tinham uma vida maravilhosa, não precisavam trabalhar, tinham todas as espécies de frutas, viviam entre os animais
e Deus havia planejado aquele lindo jardim com o propósito de dar a eles o melhor. Mas a Bíblia nos conta que Eva foi enganada pela serpente. Eva foi influenciada pelo mal. Então, o Senhor havia ordenado que daquele jardim eles poderiam comer qualquer fruto, menos da árvore do bem e do mal, que estava no meio do jardim. Mas Eva, influenciada, deu ouvidos para o mal, então comeu aquela fruta e ainda, além de comê-la, ainda ofereceu para Adão. E a história nos conta que Eva comeu e Adão também comeu do fruto que o Senhor havia proibido. E a história nos conta que o Senhor amaldiçoou aquela serpente. Naquele momento, daquele ato, Eva não sabia que estava trazendo uma grande maldição para toda a humanidade. Eva não sabia do grande erro que ela estava cometendo naquele momento ao qual ela experimentou aquela fruta. Eva foi levada pela sua curiosidade, pela sua incredulidade, deixando-se influenciar pela maldade da serpente. E a história nos conta que o Senhor amaldiçoou a serpente e disse que ela rastejaria por toda a sua vida e comeria pó. Mas Deus prometeu que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente e o pecado. Eva não tinha consciência que o destino da humanidade estava sendo selado naquele momento. A Bíblia nos revela que Eva, desobedecendo a Deus, a ordem que Deus havia dado, que apenas daquele fruto não poderiam comer, através da desobediência da Eva, é que trouxe muitas maldições para a terra. Uma delas é as dores de parto, a outra a submissão ao marido, o trabalho. Então, naquele momento, nós vemos que a Bíblia nos diz que todos os dias à tardinha, o Deus Todo-Poderoso ia visitar Adão e Eva. E naquele dia, ao entardecer, Deus foi visitá-los e ele se escondeu, porque ele teve medo e se escondeu do Senhor. Então Deus perguntou para ele, né? Eu te chamei e tu não ouviste? E ele disse para Deus que tinha ouvido, mas que tinha sentido medo e vergonha por causa que estava nu. Aí Deus perguntou para ele, mas como que tu sabes que tu estás nu? Porque no momento que eles pecaram, eles viram a nudez. Foi tirado um véu dos seus olhos que eles puderam ver a nudez. Então por isso sentiram vergonha. E a história nos conta que Deus matou um animal para vesti-los lá no Jardim do Éden. E a história também nos conta que eles foram expulsos do jardim. E quando eles foram expulsos do jardim, então o Senhor colocou um anjo para guardar aquele jardim, porque ninguém mais poderia entrar naquele jardim. Eva não sabia a gravidade e as consequências que iria trazer para a humanidade através daquele ato mal pensado, influenciada pelo mal. Eva deixou ouvir pelo mal, deixou-se levar pela maldade, achando que ia conhecer, que ia ser semelhante ao Senhor. O que Eva nos ensina? Eva foi um mau exemplo de esposa. Além de pecar, induziu o seu marido que também pecasse. Eva foi tentada e fraquejou. E foi curiosa e ambiciosa, querendo ser melhor do que Deus. E a mensagem de hoje será sobre a mulher de Ló. Não sabemos o seu nome,
Ló, seu esposo, era sobrinho de Abraão, e quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela, Abraão convidou Ló para que o acompanhasse. Então, a história nos conta que eles prosperaram grandemente, houve um grande crescimento nas suas riquezas, nos seus gados. Então, com isso, os empregados de Ló discutiam com os empregados de Abraão, não se entendendo mais. Então Abraão decidiu que Ló deveria se afastar dele. Então Abraão disse para Ló: Ló, escolhe as terras que tu quiseres. Se tu disseres que tu vai para a esquerda, então eu irei para a direita. Então eles se separaram e Ló, olhando para as campinas, avistou aquela cidade e se agradou daquela cidade, pois havia muita riqueza naquela cidade. Então a cidade era chamada Sodoma. Então Ló foi morar com a sua esposa e com suas filhas em Sodoma. Mas então Deus havia falado com Abraão. Abraão, ouvindo o clamor daquela cidade: eu a destruirei, pois Sodoma era uma cidade de imoralidade, uma cidade de pessoas perversas que não seguiam as leis de Deus e nem a vontade de Deus. Eles seguiam segundo as suas próprias vontades. Eles faziam o que eles queriam, não da maneira de Deus. Então, Abraão intercedeu a Deus para que Deus não destruísse aquela cidade. Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus. Abraão conversava com Deus. E lá em Gênesis nos diz assim, que Abraão intercedeu por aquele povo. E Abraão disse assim para Deus: Deus, tu irás destruir o ímpio com o justo? Senhor, se tiveres 50 justos naquela cidade, tu ainda assim a destruirás? E Deus falou: por amor a estes 50, não destruirei. Mas a história nos conta que não existia 10 justos naquela cidade. Então Deus se retirou e Abraão foi para o seu lugar. E a história nos conta que havia chegado 2 mensageiros na cidade de Sodoma. E na porta de Sodoma estava Ló. E Ló foi receber aqueles 2 mensageiros. Então eles saíram daquela cidade. E a história nos conta que eles foram para Zoar. Então, no meio do caminho, começaram a ouvir estrondos e a terra tremia. Começou-se a ouvir um barulho muito grande, como se fosse de um relâmpago, e começou a chover do céu fogo e enxofre, e começou a destruir toda aquela cidade. Então eles podiam sentir nas suas narinas aquele cheiro forte de enxofre, e era a cidade sendo destruída. Então a história nos conta que desceu ao coração da mulher de Ló um sentimento de saudade, querendo voltar, querendo ter todas aquelas coisas que ela havia deixado para trás. Então a mulher de Ló olhou para trás e a história nos conta que no mesmo instante ela foi transformada numa estátua de sal. E também a Bíblia nos revela que ela foi servida para os animais. Então ela desobedeceu a instrução daqueles anjos que haviam enviado para salvar a sua vida e a sua família. A mulher de Ló se apegou ao que ela tinha naquela cidade, pois ela era rica, ela tinha muitos bens e o seu esposo havia prosperado grandemente naquele lugar. Apesar de eles viverem naquele meio, no meio daquelas pessoas que não temiam o Senhor, eles temiam a Deus, mas haviam se acostumado com os costumes daquele lugar e ela no seu coração não queria deixar para trás as suas amigas, a vida que ela tinha deixado para trás, os seus genros, as vítimas daquela destruição, sentindo saudade do que havia deixado para trás, se apegou em tudo que ela tinha
com pena e saudade do que ela havia deixado naquele lugar, então ela acabou desobedecendo à vontade de Deus e virando uma estátua. A mulher de Ló é um sinal implacável do fascínio pelas coisas efêmeras que o mundo oferece. A Bíblia nos fala que Ana viveu 1170 anos antes de Cristo e que seu marido Eucana a amava muito, mas Ana tinha uma tristeza muito grande no seu coração, porque ela tinha um sonho de ser mãe e não podia. Então Ana ficava aflita e amargurada todo ano quando eles iam para Siló para adorar no templo do Senhor. E chegando Ana lá no templo, Ana fez uma oração ao Senhor. E a oração da Ana foi a seguinte: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esta foi a oração de Ana. Ana fez um voto ao Senhor, pedindo que Deus lhe desse um filho varão. E o Senhor, então, atendeu ao pedido de Ana. E a história nos diz que ela prometeu ao Senhor o seu filho, que ela o entregaria no templo, assim que ele crescesse e desmamasse. Então, Ana pediu um filho varão e prometeu que, se sua prece fosse atendida, dedicaria a criança a Deus por todos os dias da sua vida. A história nos conta que Eli viu Ana na sua oração e ela apenas movia os seus lábios. Então Eli achou que ela estava embriagada, mas na verdade o que Ana tinha era uma amargura de alma. Ana era triste. Pense na fé e na determinação que tinha que ter na sua oração para prometer o seu filho mesmo antes de nascer. Então, ao sair do templo, Eli disse para Ana: então, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Que o Senhor encheu a casa de Ana de alegria. Ana ainda concebeu 3 filhos e 2 filhas. Então o Senhor alegrou a casa de Ana, dando mais filho para ela, porque ela foi obediente e ela cumpriu aquele voto que ela tinha feito ao Senhor. Então, quando nós colocamos Deus na nossa vida em primeiro lugar, o Senhor não nos deixa com amargura de alma, o Senhor não nos deixa entristecido e o Senhor preenche todas as áreas da nossa vida. Nós temos, por exemplo, a história de Ana, o que ela fez. Ana orou ao Senhor, ela pediu com um voto, com fé. Ela foi fiel em cumprir aquele voto. Ana especificou o que ela queria ao Senhor. Ela poderia ter dito ao Senhor: se me deres um filho ou uma filha. Não, ela queria um filho varão. Então, o segredo da oração de Ana é que ela especificou para o Senhor o que havia no desejo do fundo do coração dela. Então, o que Ana nos ensina?
Ana quebrantou seu coração. Ana confiou no Senhor e cumpriu com o seu voto. Ela cumpriu com o que havia prometido. Ela foi fiel. Ela não olhou para as adversidades. Ana não se acomodou. Ela foi até o encontro do Senhor no templo para que o seu desejo, o seu pedido fosse atendido através da sua oração. Ana, apesar de Samuel estar longe, quando ela entregou seu filho no templo, ela ainda mesmo assim cuidava de Samuel. Então, levava uma túnica nova para ele todo o ano. Samuel, a Bíblia nos conta que Samuel foi sacerdote e cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Ana, então, contribuiu com a obra do Senhor. Então, é isso que ela nos ensina, que ela foi uma mulher fiel ao Senhor. E na história de hoje, vou contar para vocês a história da mulher do fluxo de sangue. Não sabemos o seu nome, apenas que esta mulher sofria há 12 anos de uma enfermidade. Ela já havia gastado todo o seu dinheiro com médicos, mas nenhum pôde ajudá-la. A sua enfermidade e a causa eram desconhecidas, por isso ninguém podia ajudá-la. Um dia, esta mulher ouviu falar de Jesus. Então, desceu ao seu coração algo que a despertou a sua fé para ir até o encontro do Mestre, para que ela pudesse ser curada. Ela estava doente e desesperada, por isso ela foi até o encontro de Jesus e ela agiu. Ela estava debilitada e frágil, mesmo assim, com sua fragilidade, foi até o encontro do Mestre. Mesmo com a grande dificuldade de chegar até ele, pois havia uma grande multidão, ela conseguiu abrir caminho. Então, no seu coração, falando consigo mesmo, ela disse: se eu apenas tocar na orla da veste de Jesus, então eu serei curada. No mesmo instante, ela tocou em Jesus, tocou na orla das suas vestes. E a história nos conta que ela foi curada naquele momento. Jesus, sentindo aquele toque, olhou para os lados e parou e disse aos seus discípulos: quem me tocou? Alguém me tocou. Então ele olhou para os lados para procurar aquela mulher. E os discípulos falaram para Jesus: como saberemos, mestre, quem te tocou? Se há uma imensa multidão à tua volta que te aperta. E o Senhor ainda insistiu olhando para os lados: alguém me tocou, porque eu senti que saiu virtude de mim. Naquele momento, Jesus havia sentido que tinha saído o poder das suas vestes. Então Jesus queria saber quem o havia tocado. Mas a mulher tocou em Jesus e se escondeu e estava tremendo de medo, pois a história nos conta que naquela época, na época da lei, uma mulher que sofria daquela enfermidade era considerada uma mulher imunda e não poderia tocar em ninguém. Uma pessoa que houvesse naquela enfermidade em que aquela mulher estava, em que aquela mulher sofria há 12 anos, e muitas pessoas se afastavam dela. Então, ela era uma mulher solitária, uma mulher anônima. Mas ela insistiu, tocando nas vestes de Jesus, e ela agiu com fé e coragem. E o Senhor disse: quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor
para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, vendo que não conseguiria passar despercebida, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Devemos seguir o exemplo desta mulher que não hesitou. Ela nos dá um segundo exemplo, um segundo ponto na vida desta mulher, é o seguinte: ela não olhou para o estado em que ela se encontrava naquele momento para ir até o encontro de Jesus. Muitas pessoas dizem assim: primeiro eu vou deixar os meus vícios, primeiro eu vou melhorar a minha vida, deixar o meu pecado, para depois seguir e correr até atrás de Jesus. Mas ela não, mesmo com aquela enfermidade e mesmo na situação que se encontrava, foi do mesmo jeito em que estava até os pés de Jesus para conseguir alcançar a resposta para a sua enfermidade. Então, você deve ir até o Jesus, você deve correr para os pés de Jesus, você deve correr para Jesus assim como você está. Não espere melhorar a sua vida para ir até o encontro do Mestre. Outro ponto muito importante que a história desta mulher nos revela é que ela não deu ouvidos para a multidão. Talvez muitas pessoas haviam dito para ela: tu não vai conseguir chegar até Jesus, tu não vai conseguir ser curada, tu não vai conseguir tocar em Jesus, porque a multidão é muito grande. Mas esta mulher não deu ouvidos ao que a multidão lhe falava. Ela agiu segundo a sua fé e a sua atitude. Ela tocou em Jesus de uma forma diferente, que quando o Senhor olhou para trás, ele disse: quem me tocou? Porque eu senti que me tocaram de uma forma diferente. Ela tocou com Jesus, crendo no seu milagre, crendo que havia de ser curada. Ela é um exemplo muito grande para os nossos dias, para a nossa vida. Ela correu ao encontro de Jesus, saiu da sua zona de conforto, agiu segundo a sua fé, tocou na orla dos vestidos de Jesus e foi curada. Essa mulher nos dá um grande exemplo de fé, pois muitas vezes nos sentimos fracos e sem esperança, e há momentos em nossa vida ao qual pensamos que é impossível vencer ou uma enfermidade ou um mal em que estamos passando. Sabemos que muitas pessoas sofrem de enfermidades há muitos anos na sua vida. Muitas pessoas sofrem de doenças psicossomáticas, doenças de depressão, de angústia, de pânico, doenças causadas muitas vezes na sua infância. Mas que você possa seguir o exemplo desta mulher que sofreu durante anos e correu atrás de Jesus. E o que eu quero te dizer através desta mensagem, que você possa correr atrás de Jesus. Talvez você já tivesse ouvido sobre Jesus como aquela mulher ouviu falar de Jesus. Mas no momento em que ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma atitude. Talvez nesse dia você deve tomar uma atitude de seguir a Cristo. Só Ele pode resolver este problema ao qual você está enfrentando. Aos teus olhos pode parecer impossível, mas para Jesus todas as coisas são possíveis. Esta mulher nos deu um grande exemplo de fé e o Senhor precisa
que você tenha fé, que você possa tocar em Jesus neste dia. Corra atrás de Jesus, toque em Jesus, vença a multidão, vença todas aquelas pessoas que te falam que você não vai conseguir, que você não vai ter a sua vitória, mas que você possa no dia de hoje correr para Jesus, porque Ele pode te salvar, Ele pode te curar e Ele pode te abençoar.